O Tempo Entrevista de hoje vai falar sobre inteligência artificial. A IA vai acabar com as profissões no Brasil ou vai gerar mais empregos? Ela pode ser uma dominação mundial, como a gente assiste nos filmes de ficção, ou ela pode ainda aumentar a pobreza ou reduzir a desigualdade? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com um especialista em tecnologia, especialista também em inteligência artificial, Vitor Sales. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui e vir aos estúdios de O Tempo. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar desse tema que eu estudo há muitos anos e tentar clarear um pouco dessas questões, né, para as pessoas que estão assistindo. E o convite para o Vitor não foi por acaso. Ele é gestor da Proteus Academy e tem uma trajetória que se preocupa muito com a aplicação da inteligência artificial, seja na economia, seja no social. E é sobre isso que a gente vai falar também, né, Vitor? Toda a tecnologia ela é desenvolvida pelo homem, mas a aplicação dela que é o mais importante, não é isso? Perfeito. Eu gosto de comentar que o valor, né, a intenção que a gente busca desde sempre está em resolver os problemas que a gente tem. E quando a gente tem uma tecnologia poderosa como essa, que consegue resolver uma série de coisas, isso abre uma possibilidade muito grande em todas as áreas da ciência, né? Eu gosto de comentar que inteligência artificial é como a internet ou a eletricidade. É algo que vai estar presente em tudo nos próximos anos na nossa sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, a internet, se a gente vai lá para Cabo Frio, né, comer um milho beijo na praia, por exemplo, você consegue pagar no Pix e para a pessoa te vender no Pix, ela usou a internet. Então a inteligência artificial nos próximos 20 anos vai ser uma tecnologia mais ou menos dessa forma. Ela vai estar presente em tudo, ela já está presente no dia a dia de todo mundo há algum tempo, mas o importante é como é que a gente usa ela para de fato gerar valor para as pessoas, né? Então, para a gente ter empresas que são mais eficientes, para a gente ter governos que entregam melhor para a sociedade. Então, acho que esse que é o foco que eu mais gosto dessa tecnologia. Para quem está nos assistindo, Vitor, te conhecer melhor, assim, você ainda na juventude, na faculdade, criou uma empresa ali de tecnologia, né? A gente hoje em dia chama muito de startup, e que essa empresa chamou a atenção de uma das gigantes do delivery, que foi o iFood, né? Conta pra gente o que você desenvolveu de tão inovador que o iFood falou assim, quero essa tecnologia para mim. A gente começou a trabalhar com soluções de inteligência artificial por volta de 2009, né? A gente criou a empresa em 2008, quando eu estava no meio da faculdade, eu e alguns ex-colegas meus de faculdade. A gente estava numa jornada muito de conseguir construir o nosso produto, né? Nossa empresa, ela nasce como uma empresa de monitoramento de mídias sociais, e aí na jornada de construção do nosso produto, assim, a gente resolvendo esses problemas, a gente acabou evoluindo bastante nessa tecnologia. Aí, por volta de 2014, a gente participa de um projeto muito grande de segurança nacional da Copa do Mundo, né, para o governo federal. Sim. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, acho que metade dos meus cabelos brancos eu ganhei nessa época. Então, assim, foi um projeto muito grande e que abriu uma porta para a nossa empresa de, na verdade, trazer as soluções que a gente tinha criado, né, para o mercado. Então, nesse projeto, a gente criou um modelo de IA que conseguia prever as manifestações, né? Para quem não lembra, nessa época a gente teve muitas manifestações, né, públicas na rua, né? Então, em 2013 eram 60 mil pessoas. Talvez uma das rua. maiores do Brasil, de 2013, né? Contra o aumento das passagens de ônibus, né? Exatamente. E a gente tinha, nessa época, uma tecnologia que era capaz de entender esse fenômeno. Então, prever as manifestações, quando elas iam acontecer, qual era o volume de pessoas, qual era a intenção dessas pessoas. E foi isso que a gente vendeu para o governo federal na época. E aí a gente executou isso em 2014, foi um projeto muito bem sucedido, mas a nossa empresa entrou num momento que era mais ou menos assim, a gente começou fazendo uma coisa e aí continuou fazendo outra coisa completamente diferente, né? O que é muito comum em startups, a gente atira no que vê e acerta no que não vê. Então a gente começou a entender que o nosso valor estava em construir essas soluções, a gente começou a oferecer isso para o mercado. Você pegar a lista das 100 maiores empresas do Brasil, quase todas foram minhas clientes nessa época. Olha só, são mais de 150 projetos que você já desenvolveu nesse período, né? Sim, exatamente. E
E aí, essa experiência de implementar soluções desse tipo, que é complexo, né, em larga escala, em grandes empresas, é o que o iFood estava interessado, né, por conta da vinda dos concorrentes. Então, o iFood disputando mercado com Uber Eats, com o Rappi, né, e outros players, né, estava muito interessado em dominar essa tecnologia e precisava. Então, quando a gente vende a empresa para o iFood, a gente leva toda essa experiência, né, junto com o time. Então, quando eu cheguei no iFood, por exemplo, o time do iFood de ciência de dados, né, IA, era um time de 30 pessoas. Quando eu saí do iFood agora em agosto do ano passado, o time do iFood tinha 400 pessoas, só dessa área, né? É um dos maiores times da América Latina e certamente um dos melhores. E isso teve muito a ver com o fruto dessa equipe que a gente criou nessa empresa que a gente tinha. Mostrando a importância também dessa área, né? Há 16 anos, então, você trabalhando com isso. E é curioso na hora que você fala que começou a desenvolver inteligência artificial ainda na faculdade, porque parece que a gente começou a falar de IA muito recentemente, parece que tem 3 anos que a gente começou mesmo, de fato, a falar de inteligência artificial nos smartphones. ChatGPT, acho que nem fez um ano ainda, não sei se o ChatGPT já tem um ano de vida. Já tem um pouco mais, foi em novembro de 2022, pois lançamento. Quase 2 anos, então, de ChatGPT, e você falando que já há 16 anos já usava esse termo inteligência artificial. Tudo que a gente viveu no passado já era inteligência artificial. Uma curiosidade que eu tenho, assim, por exemplo, o Photoshop, aquele Adobe Photoshop lá do final dos anos 90, o Paint, aquilo ali eu já posso considerar que era uma inteligência artificial, aquela canetinha mágica do Photoshop? Aquele clipe do Word. Do Word, que viralizou outro dia, inclusive, né? Exatamente. Essa é uma pergunta interessante, porque para a maior parte do público, inteligência artificial surgiu recentemente, né? Porque a IA generativa, que é a tecnologia por trás do ChatGPT, ela é mais recente, de fato, né? E ela popularizou. Acho que o grande ponto é que ela popularizou uma tecnologia que já era muito poderosa, mas era muito de nicho, né? Para te ser sincero, quando eu usei o ChatGPT a primeira vez, nem me espantou tanto, porque assim, para eu que sou da área, era muito óbvio que aquilo ia acontecer. A gente só não sabia quem ia fazer o produto que ia, de fato, cair, né, na mão de todo mundo. Então, assim, furar a bolha, que era uma bolha apenas de pessoas de tecnologia. E a OpenAI conseguiu fazer isso, né? Mas essa história de quando surgiu, né, a tecnologia, ela é da década de 50. Né? Então, olha, a gente só, teve... muito antes de muito nós antes, todos, né? Muito antes. Então a gente teve primeiras previsões sobre essa tecnologia com o Alan Turing, né, que é um cientista super, super famoso, mas quem conceituou o campo, na verdade, foi um cara chamado John McCarthy, que é um americano ali por volta de 1956. Ele começa os estudos, né, nesse campo. Só que nessa época a gente não tinha poder computacional para conseguir processar os volumes de dados que a gente precisa para treinar os modelos. A gente não tinha tanto acesso aos dados como a gente tem hoje, né? Hoje em dia, por conta de mídia social, por conta da digitalização, né? A gente tem muito acesso aos dados que são, na verdade, o insumo principal para o treinamento desses modelos, né? Modelos como o ChatGPT, eles são treinados quase que com o conteúdo da internet inteira. Então, se você não tem esses insumos e esses dados, e se você não tem a capacidade de processar isso, junto com a evolução dos algoritmos, né, que são basicamente, assim, eu gosto de dar o exemplo que o algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, né? O algoritmo é um conjunto de passos para você realizar uma tarefa. E uma receita de bolo, ela segue um algoritmo que, se você vai seguindo passo a passo, no final você tem um bolo, né? Os modelos de IA, eles são basicamente um conjunto de dados com um algoritmo, né? O algoritmo que fez ser possível surgir o ChatGPT, ele foi publicado num artigo do Google de 2017, né? E a partir de então, muita gente foi tendo contato com essa tecnologia, né, que chama Transformers, né? Inclusive, o T de GPT é de Transformers. E essa tecnologia, ela foi sendo ampliada, né, na comunidade de tecnologia. E a Google, que apesar de ter inventado
quase tudo nos últimos 10 anos, né, nesse ramo, agora está desesperada porque o ChatGPT tem centenas de milhões de usuários, né? E eles estão tentando tomar esse terreno que é o terreno de busca, que é onde a Google ganha bilhões de dólares, né? Torna-se aí uma disputa preocupante, né? Exatamente. Eu não consigo imaginar a Google falindo por causa disso. É difícil de imaginar. Mas tem que abrir o olho, né? A verdade é que eles estão desesperados mesmo, assim. Você consegue ver não só pelas atitudes que eles estão tomando, né? Então você pega um dos fundadores do Google, que é o Sergey, ele voltou para o dia a dia do Google para garantir que a empresa não perdesse a passada em relação a essa tecnologia. Então, eles têm muito dinheiro, eles têm cientistas brilhantes lá dentro, né? Mas é um movimento que deu uma chacoalhada. Então, eu acho que é legal porque, assim, se isso deu uma chacoalhada em empresas como o Google, né? Então, imagina a capacidade dessas coisas. Então, quando a gente começa a ver essas empresas expandindo, tomando esses terrenos nesse cenário que é das grandes empresas de tecnologia, quando a gente olha para frente, você começa a ver como é que isso impacta nos outros mercados. Porque os mercados eles têm tempos diferentes de impacto. É por isso que a gente vai vendo as coisas aos poucos, né? Então, a gente já fazia grandes projetos de IA. Eu fiz um, por exemplo, para Embraer, né? Uhum. Então, a gente já fazia esse tipo de coisa há algum tempo. Mas quando você começa a espalhar isso para todos os setores, e é o que está acontecendo depois dessa demanda, né, do ChatGPT, a gente começa a ver uma transformação muito grande e que a gente talvez jamais tenha visto na história. Ô Vitor, me chamou a atenção quando você fala que não se surpreendeu com o ChatGPT enquanto todos nós estávamos abobalhados com aquela ferramenta que tinha capacidade de responder tão rapidamente as questões. Então o que você espera para o futuro? O que a gente está vendo de caminhar aí nesse setor da inteligência artificial? A gente tem tido uma discussão muito, muito forte sobre onde essa tecnologia vai parar, né? A verdade é que ninguém sabe, tá? Pensa que a gente tem um negócio que é como se fosse a energia nuclear. Quando começaram a estudar a energia nuclear e dominar essa tecnologia, isso abre um leque muito grande de coisas que a gente pode fazer, né? Imagina quando a gente descobriu a eletricidade, né? No início as pessoas tinham medo de usar a eletricidade em casa, né? Então eles falavam coisas do tipo, olha, não usa eletricidade não, porque você pode ser eletrocutado dentro da sua casa, né? É melhor você usar o querosene. E quando você olha, né, tantos anos depois, olha como que a sociedade ficou. Então, assim, na prática, a gente costuma subestimar o que essas tecnologias elas são capazes de fazer no longo prazo e costuma superestimar o que acontece no curto prazo. Então, assim, no curto prazo, como a gente teve esse boom, a gente tem um monte de gente achando que a gente está nessa época já de que as máquinas vão dominar a sociedade e daqui a 5 anos os governos vão ser feitos com robôs, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim. Mas será que a gente vai chegar num ponto desse? Assim, a ficção científica coloca muitas ideias na nossa cabeça, né? Eu lembro da minha juventude de assistir aquele filme Eu, Robô com Will Smith. Eu acho aquele filme genial, fantástico, porque realmente me marcou muito, né? Ele lutando com as máquinas. A gente tem mais recente aí, mais popularesco, Megan, que é uma mulher, um robô, né, em um formato de mulher. Enfim, a gente pode ter alguma coisa disso em breve? Essa é uma excelente pergunta, porque a verdade é que hoje a gente não sabe se isso é possível ou não. Eu costumo brincar que eu faço previsões um pouco mais assertivas para os próximos 2 a 3 anos. Por quê? Eu que sou da área, eu consigo entender ou estimar mais ou menos o esforço para construir essas coisas, né? E hoje a gente não sabe se nos próximos 10 anos... Então, tem gente fazendo previsão que por volta de 2030, né, a gente vai ter esse tipo de tecnologia que vai ser mais inteligente que os seres humanos, que vai ser consciente, etc. Os humanoides, né? Exato. Só que a questão é que a gente nem tem definições tão claras do que é consciência ou qual é a medida de fato da nossa inteligência. Então, hoje eu acho que a nossa preocupação no curto prazo
ela é muito mais de más implementações de inteligências artificiais, né, dentro de todos os contextos que a gente pode imaginar, do que uma preocupação de os robôs eles vão dominar a sociedade e o mundo vai ser igual o Exterminador do Futuro, sabe? Eu acho que a gente está um pouco longe disso e ninguém é capaz de dizer se a gente vai chegar ou não nisso. Mas é um futuro que a gente vai ter que viver, na verdade, para ver. A IA vai acabar com profissões e empregos no Brasil? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que a IA, ela, assim, a gente não sabe se vai acabar com todos os empregos, mas ela vai com certeza modificar todos os empregos. E aí, quando a gente pega dentro da evolução de tecnologia, a gente tem um movimento que é muito comum, tá? Então, por exemplo, quando surge o carro, existia uma série de profissões que estavam em torno do cavalo como meio de transporte, né? Então, pensa que uma pessoa ia viajar, né, da minha cidade lá, que eu morei muitos anos em Manga, por exemplo, né? Se você fosse viajar de Manga até Januária, né, ia demorar alguns dias a cavalo, ia ter uma pessoa que ia cuidar do seu cavalo nesse momento, né, que o cavalo estivesse lá, até você poder dormir, voltar, pegar o cavalo e voltar para casa, por exemplo. Quem plantasse o capim para o cavalo se alimentar. Exatamente. Então, tinha uma série de profissões que estavam em volta dessa realidade da sociedade. Quando surge o carro, essas profissões, elas praticamente desaparecem, né? Mas surgem outras profissões. Então, por exemplo, a gente tem o mecânico de carro, né? Então, se eu fosse fazer uma análise mais similar, seria algo nessa linha. Então, toda vez que surge uma disrupção tecnológica muito forte, como é o caso da IA, a gente tem esse tipo de movimentação, né? Mas o ponto-chave que eu geralmente comento com as pessoas é o seguinte, tem algumas profissões em que o mercado vai mudar muito, né? Mas um fato a gente não sabe exatamente como todas as profissões vão ficar, existem muitas previsões, mas certamente quem vai ser substituído não é o profissional pela IA, mas é o profissional pelo profissional que usa IA, né? Então, hoje, isso para muitas profissões, isso é muito certeiro. Do tipo, por exemplo, o jornalista, né? Eu não acho que a profissão do jornalista vai acabar. Eu acho até que ela vai ganhar um pouco mais de relevância. Assim esperamos. E eu vou dizer por quê. A gente está entrando em um mundo em que é cada vez mais fácil a gente criar, por exemplo, imagens, vídeos que são hiperrealistas, né? Outro dia eu conversei com uma jornalista em uma outra entrevista e ela comentou comigo assim, mas eu sou uma jornalista com um olhar treinado, quando eu bato o olho em um vídeo, eu sei que não é real. Eu falei, é verdade, você tem um olhar treinado, né? Mas isso é por enquanto. E não é tão simples, eu também consigo reconhecer, mas não é tão simples. Na verdade, eu acho que o nosso filhinho de jornalista reconhece quando uma notícia é muito exagerada. Exato. Igual viralizou aí diversos vídeos de um jornalista falando de um buraco atrás, aí vai um senhor de bicicleta e cai naquele buraco. Exatamente. Você sabe que aquilo ali não existe, mas pelo contexto da notícia, né? Mas o jornalista falando, o vídeo, ele é muito realista. É muito realista. E aí a gente está chegando em um momento em que vai ser tão realista que vai ser muito difícil identificar, até para profissionais muito bem treinados, se aquilo é real ou não. E aí, nesse caso, a gente vai cada vez mais precisar de instituições como a imprensa que vão verificar os fatos, né? Então assim, para mim, a imprensa, ela tende a ter um valor diferente no futuro, dentro dessas tecnologias, como uma instituição que garante algo mais próximo do que de fato é real e do que de fato é verdade. E pensa que há alguns anos atrás, o que a gente pensava era, né, agora eu tenho o ChatGPT que escreve notícia. Pronto, acabou o jornalista. E na verdade não é essa a realidade. Agora, pensa que um jornalista que sabe usar IA e consegue escrever textos muito melhores e muito mais rápido, né? Com o mesmo olhar, com a mesma crítica, com a mesma qualidade, ou até mais, porque agora tem mais tempo, né? Esse é o jornalista que substitui o que não usa. Isso aí a gente sabe que é um fato. Ele sobrevive na profissão, né? Exato. Os jornalistas estão sempre testando esses textos elaborados pela inteligência artificial
E o maior ponto que a gente percebe, Vitor, é que não falta justamente o sentimento e a consciência. Porque assim, você dá todas as informações de uma apuração para o ChatGPT ou para as outras ferramentas, ela até consegue construir um texto dentro dos padrões da língua portuguesa, né, dos padrões éticos do jornalismo, mas ele não tem sentimento, não traduz ali aquele ponto alto da notícia. Enfim, é muito diferente. Assim, você percebe direitinho quando é feito por IA ou quando é feito por um ser humano. Vitor, você também é presidente do Instituto Odisseia e que se preocupa muito com a aplicação da inteligência artificial para resolver grandes problemas do mundo. O que é o Instituto Odisseia e o que vocês estão conseguindo trazer de resultado na prática? Legal. O Instituto Odisseia, ele é uma pauta muito recente, na verdade, né? A gente começou a registrar o Instituto ano passado, em setembro do ano passado, e o Odisseia, ele nasce em um contexto que é mais ou menos o seguinte. Eu estava refletindo em janeiro do ano passado, durante o Fórum Econômico Mundial, né, teve uma fala que me marcou bastante, que era o seguinte: é impressionante a quantidade de mentes brilhantes, né, que a gente está colocando para poder entregar comida para os outros ou pedir táxi para alguém, né? Que era basicamente uma fala em relação... Era uma crítica em relação ao modelo de negócio do iFood e do Uber, né? Sim. E a gente não tem mentes brilhantes olhando para os grandes problemas do mundo. Então, o Odisseia, ele nasce nesse lugar. Eu basicamente passei a maior parte da minha vida, né, trabalhando em projetos para grandes empresas e ajudando essas grandes empresas a ficarem maiores e mais ricas. Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas ao mesmo tempo, nessa nova fase, depois que eu saí do iFood, eu queria dedicar um pouco mais de tempo, né, pelo menos um pedaço do meu tempo, para que eu pudesse olhar para esses grandes problemas do mundo que não tem ninguém olhando, porque simplesmente não tem tempo, não tá olhando, não tem foco nisso. E o Odisseia, que é na verdade ODS mais IA, né? ODS são as metas globais da ONU, né? Então são várias metas sobre desigualdade, redução de pobreza e uma série de outras. Meio ambiente, governança. E dentro dessas metas, a gente tenta olhar, né, para esse foco e olhar o seguinte: quais são os problemas que a gente hoje já poderia resolver com o IA e não resolve porque não tem ninguém olhando para isso, né? Então, esse é o espaço do Odisseia, né? É um instituto, né, de ciência e tecnologia focado em impacto, para tentar trazer um pouco desse contraponto, né? A gente usa muito IA para poder fazer uma série de coisas, mas a gente também precisa usar IA para resolver aqueles problemas que vão de fato mudar a sociedade como um todo. Então, o Odisseia é o meu espaço em que eu dedico um pedaço do tempo para não esquecer disso mais. E investimento também de dinheiro, né, Vitor? A gente se questiona muito sobre tudo que a gente vê acontecendo hoje no mundo, né? Tem drones que são capazes de apagar incêndios, né, igual a China apresentou recentemente, né? Essas máquinas todas de guerra, enfim, a gente não consegue mandar um drone para resgatar uma pessoa que caiu no vulcão. Exatamente. Foi o caso da Juliana Marins. A gente sempre fica se perguntando, né, como que os drones, existem drones gigantescos fazendo coisas impressionantes, mas a gente não consegue talvez salvar a vida de uma pessoa. E isso precisa ser olhado também, né? Exatamente. E é exatamente esse o ponto. Quando a gente não tem um olhar, um foco, né? Porque desenvolvimento tecnológico demanda dinheiro, né? Demanda gente focada para isso, demanda às vezes pesquisa científica, acadêmica. Então, se a gente não tem esse foco, que o lucro ele traz, né? Então, quando você faz uma empresa ser mais eficiente, se organizar melhor, ter uma logística melhor, ela gera mais dinheiro com isso, né? E esse dinheiro acaba financiando, mas as outras pautas, elas sempre ficam soltas na sociedade. Isso é um ponto que é muito comum e sempre foi assim. Se a gente não tem esse espaço de contraponto, a gente acaba tendo tecnologias maravilhosas, né? Aquela história. A gente tem foguete que leva ser humano para Marte, mas continua tendo favela com gente que não tem água e
saneamento básico, né? Então, assim, essas coisas que eu acho que a gente precisa também balancear dentro da sociedade, e o Odisseia tenta fazer esse contraponto. Será que as grandes empresas estão preocupadas com isso? Na sua visão, elas estão preocupadas? O Google, a OpenAI, etc.? Eu acho que essas empresas, especialmente as grandes empresas de tecnologia do mundo, elas vivem numa espécie de guerra mesmo, né? Então, é um cenário de disputa em que, aí até citando alguns casos que eu conheço, porque eu já vivi, né? Então, é comum essas grandes empresas chinesas usarem espionagem, né? Não só para espionar essas empresas americanas, como as brasileiras, como o iFood, né? Sim. Então, claro que isso acontece em todos esses contextos, mas o que eu quero dizer é que, para mim, o grande foco dessas grandes empresas é nessa disputa. Quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos e China, né, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ter, né, Google, Microsoft, Amazon, etc. E na China a gente também tem os correspondentes, sabe? As grandes empresas de tecnologia, né? Então, do Brasil a gente tem o iFood, na China a gente tem o iFood da China que chama Meituan, né? Por exemplo, a gente vai ter na China o Baidu, vai ter a Tencent, então assim, empresas de internet gigantescas, né? A gente teve aí a OpenAI surgindo nos Estados Unidos e a DeepSeek, que ficou famosa na China. Então, essa grande disputa entre essas empresas, na verdade, é a disputa por quem fica com os dados das pessoas. Então, lembra daquela história de que os dados, eles são os insumos desses modelos de IA? Então, quem domina os dados, domina essa área. Por que o Trump, recentemente, né, fala do Pix em relação ao Facebook, né, que está nessa disputa recente agora em relação a esse tarifaço? Porque se eu controlo o meio de pagamento, eu sei para onde esse dinheiro está indo, eu tenho informação de comportamento das pessoas. Então é muito mais profundo do que simplesmente o lucro em si. Nós estamos falando de projeção geopolítica global, né? Achar que é só uma questão comercial não tem questão de dados, né? A briga dele com o TikTok também é por isso. Exatamente. Porque a pessoa baixa o TikTok, que é chinês, coloca todos os seus dados e quase 100% dos americanos usam o TikTok. A preocupação do Trump é essa. Exatamente. Então, enquanto a gente tinha a Meta, né, que é a dona do Facebook, que é a dona do WhatsApp, que é a dona do Instagram, de um lado lá crescendo, não tinha problema. Mas quando chega um player chinês, né, uma empresa que de repente começa a tomar mercado dessa e começa a dominar os dados de comportamento e de uso, etc., isso vira um problema geopolítico, né? Então aí tem que cortar isso e tem que mandar uma empresa americana comprar essa empresa chinesa nos Estados Unidos. Mas o ponto é que quando a gente entra nesse cenário e começa a entender isso com mais qualidade, digamos assim, a gente vê que essas empresas, na verdade, elas não estão preocupadas com essa parte de impacto, porque elas estão no meio dessa guerra, né? É o dia inteiro disputando para quem vai estar na frente. E é por isso que se a gente, como sociedade, não se preocupa e não faz ações intencionais sobre isso, dificilmente essa solução vai vir do Google ou da Microsoft, né? Apesar de que eu acho que cada vez mais as empresas do futuro, elas têm que se preocupar com isso. Então, hoje a gente está naquela fase em que elas tentam parecer que elas se preocupam, né? Mas quando você olha o orçamento delas e o que de fato elas estão fazendo assim, contrastando em relação ao que elas poderiam fazer, a gente vê que não é essa a prioridade delas. E nem sei se deveria ser de fato, mas elas, no mínimo, deveriam contribuir para isso diretamente. De alguma maneira. Exatamente. A gente está quase terminando a nossa entrevista, Vitor, mas eu quero tocar em dois assuntos ainda. É possível uma pessoa dizer assim, olha, não aceito nenhuma interferência da IA por escolha minha, não sou afetado de maneira alguma. É humanamente possível viver num mundo assim sem ser afetado pela inteligência artificial? Olha, eu diria que se a pessoa escolheu morar numa caverna, né, é um ermitão da montanha, sabe? Essa pessoa que vive totalmente isolada, sem internet nem nada, talvez seja possível. Mas hoje em dia, assim, para a maior parte das pessoas, essa
é uma vida que não existe mais, né? E não existe há muito tempo, porque quando a gente usa um aplicativo, por exemplo, como o Waze, né, para traçar uma rota para algum lugar, ele usa inteligência artificial, né? Quando eu faço um pedido de comida em qualquer aplicativo de delivery, esses maiores todos usam inteligência artificial, né, para te mostrar o restaurante, para te recomendar um tipo de comida. Então, isso está muito mais presente na nossa vida do que as pessoas enxergam, na verdade. Apesar de que existe esse passo em que, né, você hoje ainda pode escolher, falar assim, olha, eu não vou usar o ChatGPT, por exemplo, para fazer nada da minha vida, né? Mas a IA, ela está perpassando a nossa vida já há bastante tempo. Então, para viver sem ter nenhuma influência e sem nada disso, eu acho que a pessoa tem que ter um isolamento difícil hoje em dia. Até usando um cartão de crédito, você tem ali Exatamente. milhões investidos em inteligência artificial. Uma dúvida que sempre permeia a gente falando sobre sustentabilidade, tem muito dessa discussão, né, dos milhões e bilhões de litros de água que são gastos para manter os servidores da IA. Enfim, rapidamente, como é que isso funciona e por que isso pode ser impactante para o planeta? Hoje, quando a gente treina esses grandes modelos, né, como é o caso do GPT, ou do Gemini, ou do DeepSeek, a gente hoje usa técnicas de processamento que exigem muito, né? São processadores poderosíssimos e isso exige muito de diversas máquinas, né? Então, quando a gente pega esse data center, né, que é na verdade um espaço com dezenas de milhares de máquinas, né, conectadas, essas máquinas elas precisam de energia para funcionar. Elas precisam de um ar-condicionado para resfriar, né? Em alguns casos que são muito sofisticado, você precisa de um grande volume de água também para poder resfriar essas máquinas. Então, quando a gente mistura isso, tanto desse consumo de água, né, para resfriamento, por exemplo, junto com a energia que é gasta para sustentar, né, esses parques tecnológicos que são os data centers, a gente tem essa necessidade porque modelos como o GPT, eles demoram muito para serem treinados, eles precisam de um conjunto muito grande de máquinas para isso, né? Para criar aquele modelo que é mais generalista. Sim. Então, inclusive saiu um artigo recente da Unesco falando que se a gente, por exemplo, começa a evitar um pouco, né, o crescimento desses modelos que são tão genéricos, como é o caso do GPT, né? Ele faz uma série de funções e tenta focar mais em modelos que são menores e resolvem tarefas específicas, a gente reduziria, por exemplo, 90% do consumo de energia e água. Então, quando a gente tem esse fenômeno, a gente precisa entender que hoje a gente tem um cenário em que a gente, para treinar um modelo desse, a gente gasta a energia equivalente a centenas de milhares de residências, às vezes uma cidade, né? Uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, né? A energia de um dia inteiro você gasta para poder fazer isso. E tem muita gente usando isso para fazer meme na internet, né? O pessoal da OpenAI até comentou que eles gastam 6 bilhões de dólares, né? Estimativas deles, só porque as pessoas pedem por favor ou respondem obrigado para o modelo, né? Que são coisas que... Se você for gentil com o ChatGPT, você está gastando mais energia. Exato. Então, assim, esse ainda é um dos dilemas pouco explorados dentro dessa área, mas que a gente já vê algumas saídas. Mas é da mesma forma que a gente estava falando, né? Para a gente ter essas saídas, você tem que ter uma regulação para que essas grandes empresas também entendam que elas são parte disso e que a gente não pode simplesmente usar a nossa energia de forma indiscriminada, né? Sem essa intenção de uso para que a gente possa de fato resolver os problemas que a gente precisa, né? Então, enquanto a gente tem essa disputa global entre os players, a tendência deles é usar a energia que estiver disponível e não vão preocupar com isso. Mas se a gente tem a sociedade do outro lado pressionando para que a gente seja mais eficiente em relação a isso, para que essa não seja a única briga, né, existente, mas sim uma disputa por um planeta que é mais saudável, uma sociedade que é melhor para todo mundo, aí sim eu acho que a gente tem um espaço que vai ser de fato melhor para a gente viver.
Ô Vitor, quero muito agradecer a sua participação aqui no Tempo Entrevista. Eu acho que temos assunto aí para 1 hora, se quiséssemos, né? E muita gente ainda, quem sabe, trazê-lo aqui para falar sobre o uso do ChatGPT, muita gente usando o ChatGPT como um terapeuta, e isso assim não é recomendado. A gente já tem destacado isso nos nossos jornais, enfim, várias outras questões. Mas quero muito agradecer a sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço e assim que vocês tiverem interesse, é só chamar que a gente vem. Então a gente conversou com o Vitor Salles, ele que é especialista em inteligência artificial, cofundador, gestor do Proteus Academy e também presidente do Instituto Odisseia, que pensa uma inteligência artificial mais voltada para o social e também resolvendo os problemas do mundo. Lembrando que esse episódio também vai estar no Spotify e nas outras plataformas de áudio, também em destaque em otempo.com.br. Até a próxima!